você certamente já ouviu ou até já disse expressões como você é uma pessoa guerreira por dar conta disso tudo, só sendo muito forte como você para conseguir fazer tanta coisa ao mesmo tempo, mas sabia que romantizar uma rotina exaustiva é ignorar os perigos dessa vida sobrecarregada de atividades? E esse é o assunto que vamos abordar no nosso quadro Simplesmente de hoje com o psicólogo Luciano Edgley, que está aqui com a gente. Boa noite, bem-vindo, Luciano. Boa noite, Mônica. Boa noite, Poli. Boa noite aos espectadores. Então, quando é que a gente deve acender o sinal de alerta em relação à nossa rotina diária? Eu acho que é muito importante, obviamente, que a gente dê conta das tarefas que nos são delegadas, mas quando a gente começar a sentir um cansaço em excesso, começar a sentir falta de energia e a sensação de que você não está dando conta das tarefas, principalmente as mais simples, eu acho que está na hora de você começar a repensar como você está fazendo e se você não está aceitando coisa além da sua capacidade. Sim. Ô, Luciano, e quais as consequências de a gente não se adequar a essa rotina e não estabelecer esses limites que a gente tem que ter, né? Uma das maiores dificuldades que as pessoas falam é essa capacidade de dizer não. Às vezes, para não ser grosseiro, para satisfazer sempre as pessoas, a gente vai recebendo tarefas e vai acumulando, dando conta muitas vezes pelo próprio orgulho, porque dá uma recompensa quando você realiza a tarefa, não é? Você se sente bem por ter dado conta daquilo, e aí você às vezes perde o prumo, digamos assim. Você começa a aceitar demais, as pessoas começam a glamorizar, como vocês falaram no início, né? Nossa, como a pessoa é guerreira, como ele trabalha. E aqui a gente é medido, nossa capacidade, pela quantidade de tarefas que a gente realiza. De repente você começa a ter quadros de estresse, de estafa e não percebe, e aí é tarde demais. E nós mulheres geralmente amargamos mais, né, esses prejuízos pelas questões das demandas domésticas que ainda ficam muito nos nossos ombros, não é isso? Eu acho que vocês duas já devem ter escutado aquela frase. Foi excelente a bancada de hoje, né? Porque a gente está aqui nessa situação mesmo, vivendo. Extremamente bem planejada a bancada de hoje, porque eu acho que vocês já escutaram, né? Vocês trabalham ou ficam só em casa? E, nossa, o trabalho de casa, ele é muito exaustivo, porque é um trabalho, além de tudo, físico, mas é um trabalho também emocional. Dá conta dos filhos, dá conta do marido, quando ele existe, obviamente, de outros membros da família, das próprias necessidades e ainda fazer as outras coisas, como vocês duas, que são jornalistas, obviamente. Sim. Então, essa carga ela aumenta de maneira significativa. É uma questão cultural, inclusive, as pessoas não pensam muito sobre os danos que são causados para as mulheres, mas eu, em consultório, por exemplo, recebo uma demanda muito grande em relação à exaustão emocional que as mães apresentam às esposas também. E vem com esses termos piores, né? Guerreira, você consegue, é isso que a gente falou no começo. Esses termos é o que, assim, talvez sejam muito nocivos para a gente, né? Porque não tem nada de guerreiro em querer dar conta de tudo. Sobrecarga mesmo. Sobrecarga mesmo. Exato, porque fica aquela sensação de que se você abandonar algumas das tarefas que já estão te sufocando, você deixa de ser essa guerreira. Então, há aquele medo de que você perca a competência. Ah, ela não é mais boa mãe, não é mais boa esposa. E como desacelerar? Como fazer para a gente normalizar um pouquinho isso? Eu acho que, no âmbito doméstico, por exemplo, dividir as tarefas. Eu acho que é muito importante. Os filhos vão crescendo, a partir dos 5, 6 anos, já dá para delegar algumas tarefinhas. Por exemplo, leve o seu próprio prato para a pia, arruma a roupinha suja no cesto, dobra os próprios lençóis de cama, e aí isso ir gradualmente sendo atribuído para eles, sem sobrecarregar, né? A gente sabe que criança é para brincar, obviamente, sim, mas para eles irem entendendo que as tarefas precisam ser divididas. Afinal de contas, a mamãe não é empregada deles, e mesmo que tenha empregada, mas vale a pena também dividir as tarefas. Quem está em casa é responsável também. Exatamente. Pelo lar, todos. Obrigada, professor. Obrigada. Obrigada a vocês.